Na entrevista, a gente consegue entrar na cabeça do fraudador quando a gente está identificando o suspeito lá, né, que é o principal, ou os suspeitos, né, que às vezes uma investigação tem mais de um fraudador, né? Então a gente consegue entrar na cabeça dessas pessoas, a gente consegue, por exemplo, extrair, né, essas informações, o que ele estava pensando para cometer aquela fraude, né? E aí eu te pergunto, será que esse seria um dos objetivos das entrevistas modernas atualmente? O que é que você acha? Yuri, eu digo que entrar na cabeça do fraudador, não. Mas acessar a pessoa antes da fraude, sim. Porque o fraudador, ele sempre pensa que ele é o mais esperto. Ali no momento da entrevista, quando você começa a entrevistá-lo, fazer entrevista com o fraudador, naquele momento ele está pensando o seguinte: bom, é mais uma pessoa que eu vou enganar. Ele vai me perguntar, já sei o que ele vai me perguntar, e já sei o que eu vou responder, e vai ficar por isso mesmo. Então, o ponto é você acessar a pessoa antes da fraude. A gente tem alguns indicadores aí bem bacanas, e a gente bem sabe, né, que o IPRC Brasil, lá junto com o S2 Consultoria, eles têm um indicador que diz o seguinte, né, o índice de pessoas que entram na empresa para praticar fraude é muito pequeno mesmo. Na verdade, a pessoa ela entra para trabalhar na empresa, então ela está lá, está trabalhando, né? Chega um determinado momento que dá um estalo. E aí é nesse momento que ela comete a fraude. Ou seja, aquele profissional, antes daquele estalo, ele passou por algumas situações que fizeram com que, naquele momento, ele tomasse a decisão de cometer a fraude dentro da empresa. O ponto é, eu preciso saber qual que é o fator motivador da pessoa ter cometido a fraude. E aí até, como você bem comentou, da questão filosófica, né, da gente falar, e é importante também, todo mundo que trabalha com investigação corporativa, com entrevista forense, entender um pouquinho sobre o triângulo da fraude, sobre o pentágono da fraude, que é uma derivação já do triângulo da fraude, que aí a gente tem lá a questão da pressão, oportunidade, racionalização. E aí, como eu comentei, chegou um momento ali que deu um estalo. Pô, eu, David, vou fazer a fraude. Aqui não tem dinheiro para nada, não tenho dinheiro para comprar remédio e eu não sei o que eu faço. Ah, mas eu trabalho no departamento financeiro da empresa, né? Eu consigo desviar dinheiro para minha conta. Aí é a oportunidade. E aí chega um momento que o David vai pensar o seguinte: bom, a empresa ganha muito dinheiro, isso daqui não vai fazer nem cócegas para o faturamento da empresa. Ah, ninguém vai perceber, então eu vou fazer. Então aí percebe que a gente tem a pressão, que é uma necessidade, a oportunidade e a racionalização. E aí quando a gente parte para a derivação lá do pentágono da fraude, o pentágono da fraude ele acrescentou mais dois pontos, né? Que é a capacidade e a disposição ao risco. A capacidade diz o seguinte: bom, o David é capaz de mexer no sistema e fazer a transferência do valor lá para a conta bancária dele ou de qualquer outra pessoa? Sim, ele tem um conhecimento técnico. Bora, completou essa etapa. A disposição ao risco está muito ligada à questão do ego, né? Bom, eu vou fazer, eu sou bom, né? Eu consigo fazer de forma que ninguém perceba, num horário que não tem ninguém aqui perto de mim. E esses pontos são bem interessantes porque quando a gente vivencia as situações das apurações no dia a dia, é exatamente o que acontece. É exatamente o que acontece. O ser humano, ao mesmo tempo que a gente diz que é uma caixinha de surpresa, ele pode também ser muito previsível, né? E aí o ponto, respondendo mais objetivamente a pergunta, né? O fraudador, o Yuri, eu não consigo acessar, porque ele vai bater na tecla de que ele não quer ser pego e ele não vai confessar. Mas a pessoa antes da fraude, sim. E aí eu preciso, durante o processo de entrevista, trabalhar as objeções, criar situações para eu, aos poucos, ir ganhando a confiança da pessoa, trabalhar a empatia. E a empatia não é se colocar no lugar da pessoa. A empatia é você saber que se você tivesse ali, de fato, você faria a mesma coisa. É uma diferença muito grande, que todo mundo fala assim, empatia eu me coloco no lugar da pessoa. Na verdade, não é. Eu preciso, de fato, entender que se eu estiver naquela situação, eu posso fazer a mesma coisa. E aí eu começo a raciocinar, pô, e o que eu faria, né? Como eu gostaria de ser tratado, né? E aí vem da experiência do entrevistador e trabalhando essa situação para você ir convencendo aos poucos o entrevistado a falar para você o que ele fez, como ele fez, se tem outras pessoas envolvidas. E
tem uma frase que eu sempre digo, Yuri, você já ouviu falar, que eu gosto, que é do Mário, né? E ele diz o seguinte, né? O processo de entrevista, ele é um exercício constante de empatia, é um jogo e controle de emoções. A empatia, exatamente por esse ponto que eu comentei contigo, que eu preciso, de fato, me colocar no lugar, né? Saber que eu faria aquilo também. E o jogo e controle de emoções é porque você vai lidar com situações nas quais você nunca teve na vida, né? Eu vou trazer até um exemplo aqui. Recentemente eu até falei para você, mas vou compartilhar aqui com a rede, né? Por favor. Antes de iniciar uma entrevista com uma entrevistada, acompanhando ela até o ambiente, até a sala, ela virou para mim e falou o seguinte, né? Nossa, eu pensei que você era mais alto, a foto engana bem, né? A minha vontade era de responder outra coisa. Natural. Mas perceba que esse comentário, ele foi um comentário para me desestabilizar. E aí que tá, que é um jogo de controle de emoções, porque se você cai na pilha, vai tudo pro buraco ali. Você vai começar a entrevista, mas você não vai conseguir, você não vai ter atenção, porque você vai estar matutando na cabeça o seguinte, pô, essa pessoa falou isso de mim. E aí eu devolvi da seguinte forma, né? Falei, mas por que você está falando isso para mim? Você tem alguma coisa contra mim? Eu fiz algo contra você? E aí a pessoa, né? Ela já pensa assim, eu joguei a responsabilidade para cima dela. E aí iniciamos a entrevista e tudo deu certo. Mas perceba que esse jogo de controle de emoções é importante, porque essa foi uma situação tranquila, tá? Mas existem diversas outras aí que eu já passei que foi complicado. Imagino sim. E só para a gente prolongar um pouquinho esse ponto aí, e eu já ia comentar justamente isso que a Ítala, a nossa colega que está interagindo bastante com a gente aqui, ela colocou, inteligência emocional, justamente, né? Inteligência emocional. Eu considero, Ítala e David, talvez o principal, né? O principal característica, né? A principal habilidade de um entrevistador, né, que está ali lidando frente a frente com a pessoa, né, seja presencial, que ali você tem o calor humano ali, ou num ambiente remoto, agora com a pandemia, com esse formato híbrido das empresas trabalharem, existe muito essas entrevistas remotas, mas a gente tem que... E é muito interessante, isso eu até já falei em um vídeo que eu tenho aqui no perfil, né, eu falei justamente isso, a gente tem que até controlar as nossas próprias emoções, né, David, para a gente poder entrevistar alguém, porque às vezes a gente também não está naquele momento ideal, a gente não está naquele momento do dia ou da semana, um momento bacana, né? E aí cai, às vezes, no colo da gente, né, que somos entrevistadores, para entrevistar com uma determinada pessoa, né, principalmente em casos críticos. Então, o próprio entrevistador, ele deve também se limpar, né, de situações que ocorrem com ele, para que ele não transfira isso para a entrevista e não transfira isso para o entrevistado, né? Porque isso tudo vai dificultar a interação, como você comentou. E até um outro ponto que você trouxe, David, é justamente a questão da foto que ela comentou sua, né? Ela provavelmente olhou sua foto em alguma rede social por aí, né? Ou até na foto do cadastro interno da própria empresa, né? Ela pode ter olhado lá e ficou ali, né, fantasiando, imaginando como que você era, né? Ela viu o seu rosto como eu estou vendo aqui, mas assim, ela ficou imaginando, esse cara, como ele é uma pessoa de prevenção, é uma pessoa que trabalha com investigação, deve ser um cara alto, forte e tudo mais, né? Então ela ficou fantasiando aquilo dali, né? E isso é uma atitude dela, David, até que eu costumo chamar de contra-inteligência, ou seja, ela já estava tentando obter informações sobre você, que seria o entrevistador, para que ela não chegasse crua na entrevista. Ou seja, a gente, e as pessoas que estão nos ouvindo aqui vão ver esse vídeo mais à frente, é muito importante ter ciência, os investigadores corporativos, que os investigados, né, os suspeitos, eles também buscam informação sobre a equipe de investigação, até para que eles possam, de certa forma, se blindar de algumas situações, como foi esse caso com o David, né? Não é verdade? Exatamente. Da mesma maneira que a gente se prepara, né, para realizar a entrevista, o entrevistado também se prepara, né? E ele se prepara principalmente fazendo essa questão da contra-inteligência, mas ele se prepara para mentir. E o exercício da mentira, ele é muito complexo, né? Porque eu preciso saber a história verdadeira, eu preciso saber a história das minhas expressões faciais, para não deixar desconforto que seja perceptível para o entrevistador.
né? E esse que é o ponto, né? Mas a gente está sempre estudando, a gente está sempre se aprimorando, e a experiência prática ela traz esses insights também de buscar mais conhecimentos, porque no momento ali da interação humana é que o bicho pega, né?